Graça e paz a todo mundo. Hoje é uma manhã do dia 6 de julho. São 5 horas da manhã. Chove uma chuva fraca. E eu estou aqui no meu quintal pensando na parábola do semeador, lendo sobre ela. É uma parábola conhecida que está lá em Marcos 4. Eu tenho um quintal, gosto de plantar, tenho algumas fruteiras, horta. E para quem planta, essa parábola do semeador é muito próxima. Lá na época de Jesus, eles faziam uma coisa diferente. Aqui a gente ara a terra para depois plantar. Lá não. Lá eles lançavam a semente. Depois eles passavam com arado, fazendo sulcos na terra e enterrando a semente. Por isso que essa parábola de Marcos 4, de 1 até o versículo 25, é uma parábola interessante. Diz que um semeador saiu a semear e ele sai semeando por todos os lugares que vai passando, vai lançando sementes. Depois sim, alguém passaria com arado enterrando as sementes. Por isso que alguns tipos de terra só são perceptíveis depois. Porque alguns questionam, por que semeou em terra pedregosa? Por que semeou em locais que as pessoas pisam? Porque a função do semeador na época era lançar semente. E o semeador é comparado a nós, que saímos lançando a semente. Essa é uma primeira característica que a gente precisa entender. Na época, se arava depois da semeadura. Mas em especial, gente, eu queria destacar o versículo 5, que diz que outra parte caiu em solo pedregoso, não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se. Por não ter raiz, secou-se. Essa palavra me chamou muita atenção, porque há uns dias que eu venho meditando sobre a questão da raiz, a falta da raiz, como na Bíblia há tantas analogias do homem com as árvores, com as raízes. Enquanto falo a vocês, olho para as minhas aqui, e como são diferentes. Tem copas diferentes, alturas diferentes, tamanhos diferentes, frutos diferentes, folhas diferentes, caules diferentes. Mas em todas as vezes que a Bíblia fala sobre a comparação de homens e árvores, ou até povos e árvores, porque até Israel foi comparado ao terebinto, ao carvalho, lá em Isaías 6, em todas as vezes que a Bíblia menciona, ela nos manda olhar para a raiz. E a raiz é aquilo que eu não vejo. A raiz é aquilo que eu não enxergo aqui. O que eu enxergo aqui são as copas, são os caules, são os frutos. Muito tempo da minha vida eu fui inclinado a olhar o que é visível. Mais jovem, olhei para as copas de muitas árvores, olhei para algumas pessoas, olhei para alguns pastores, olhei para alguns líderes e dizia comigo mesmo lá no íntimo: eu quero ter uma copa igual a essas pessoas, eu quero ser igual a elas, eu quero fazer a mesma sombra que elas fazem, eu quero ser igual.
e de forma diligente fui em busca de fazer o que esses homens faziam, com a intenção de ser o que eles eram, com a intenção de ter a mesma copa que eles têm. Aí me dei conta da Bíblia, me dei conta que a Bíblia me manda olhar para a raiz, não para a copa. Por isso que ele diz aqui que uma parte da semente, não havendo terra bastante, e havia caído em solo pedregoso, pouca terra, pouca areia, pouco solo, queimou-se. Queimou-se por quê? Porque não tinha raiz. Secou. Secou porque não tinha raiz. Quando Jesus explica essa parábola, ele diz uma coisa interessante. Ele, na explicação dele, que vem logo em seguida, diz que, semelhantemente, são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Porque não têm raiz em si mesmas. E aí fiquei pensando nisso. Quando a gente recebe o Evangelho, a gente costuma dizer que a gente ganha raízes em Cristo, no Evangelho. Mas é mais do que isso, a gente ganha raízes em nós mesmos. A Bíblia de Jerusalém tem uma expressão que eu achei maravilhosa. Eles dizem que eles não só não têm raiz em si mesmos, ele diz, são homens de momento. Isso que eu achei maravilhoso, essa definição. Quem é aquele que não tem raiz em si mesmo? São pessoas de momento, são pessoas circunstanciais, são pessoas que não enraizam em nada. Elas vivem pulando, elas vivem de galho em galho. Qual menino? Elas vivem assim, elas vivem na moda, elas vivem buscando a alma sedenta, mas nunca quieta por ter encontrado. Mas é porque não é que elas buscam fora. Elas buscam fora o que só se encontra aqui dentro. Elas buscam fora porque elas não têm raízes em si mesmas. Em si mesmas elas não têm raízes. Olha para mim aqui, gente. Eu já tive muito momento assim. Mais jovem, como eu falei, eu era alguém que focava a copa, focava o que é externo, tinha olhos e ansiedades e ambições de ter uma grande copa. Hoje eu entendi que eu preciso olhar para a raiz da árvore. Quando falo a vocês, olho para um coqueiro aqui, que tem um caule troncho, pendendo para um lado, mas tem uma raiz sólida, enterrada, não visível, não palpável, onde não se mensura o tamanho da raiz que tem, mas se percebe pelo tamanho dele que tem boa raiz. O que eu quero dizer, gente, é que aquilo que a gente mais faz, ou aquilo que a gente é tendencioso a fazer, é cuidar daquilo que é externo, daquilo que é para fora, daquilo que as pessoas não percebem, daquilo que as pessoas aplaudem, daquilo que é possível de ser visto, daquilo que é possível de ser observado, elogiado. E aí, por causa disso, a gente começa a gastar toda a energia da nossa vida nessa parte externa.
coisa que a gente mais precisa fazer hoje é começar a buscar o que ninguém vê. E a Bíblia dá dicas. Quando orares, tranca teu quarto, que em secreto teu Pai que te vê te recompensará. Vida de oração, fechada num quarto. Vida onde a gente possa se derramar, buscar a palavra em local escondido, locais solitários, na alma, brincar com a filha no chão, enraizando o relacionamento, amar a esposa em casa, onde ninguém percebe, começar a se relacionar num âmbito escondido, secreto. São essas coisas no varejo, no pequeno, no escondido, onde ninguém vê, onde ninguém percebe, é que as raízes da vida vão se aprofundando, buscando terras profundas, buscando locais onde haja mais nutrição. Se a gente continua buscando só no templo, se a gente continua buscando, por exemplo, Deus só no templo, onde todos vêm, orando só em público, onde todos ouvem, se relacionando com a família só em eventos, para que socialmente a gente seja bem visto, a gente seca, a gente fica sem raiz, a gente se preocupa só com a copa das árvores. Meu conselho hoje, minha oração, é que a gente volte a um quarto escondido, quarto da alma, quarto aqui de dentro. E aqui dentro, no íntimo, em oração, na palavra, na família, com o pai e com a mãe, ouvindo às vezes anciãos, gente que ninguém mais ouve. Ou seja, retornar às pequenas coisas, retornar às coisas que ninguém percebe, retornar para locais que ninguém vê, começar a ter práticas e disciplinas e atividades e tempo para alimentar a alma, para enraizar nossa vida, para passarmos a ter raízes em nós mesmos. Essa é a minha oração. Que a gente esqueça um pouco, deixe de lado um pouco coisas, atividades que só servem para sermos vistos, mas que a gente aqueça o coração, alimente a alma de coisas que ninguém vê, que ninguém percebe, que ninguém aplaude, que ninguém elogia, mas são coisas que enraizam a vida nossa, o coração, a alma, o intelecto e nos colocam mais perto de Deus. Essa é a minha oração. Se a gente tiver isso, a gente não seca. Se a gente tiver isso, a gente não vai minguando a nossa vida. E como diz a Bíblia de Jerusalém, a gente não vai ser pessoas de momento. Deus abençoe cada um de vocês.